Olá, no vídeo de hoje eu vou falar de um assunto que ninguém fala e parece que ninguém quer falar. Sobre as mulheres estarem viciadas em pornografia e masturbação. Fique comigo que depois da vinheta eu vou falar como é possível mais mulheres do que homens estarem sofrendo as consequências desse vício. É muito possível, e eu falo isso com convicção, que existam muito mais mulheres sofrendo em silêncio com as consequências do vício em masturbação e pornografia do que os homens. E por que isso não é falado? Porque as mulheres aprenderam a esconder, a disfarçar e a fingir que está tudo bem. Mais de 70% das mulheres não conseguem atingir o orgasmo através da penetração durante o sexo. E a explicação científica é: as mulheres são muito mentais, precisam de muito mais estímulos. Isso é psicológico. Mas eu quero trazer algumas reflexões aqui e deixar bem claro que é uma teoria pessoal minha, baseada em coisas que eu pesquisei, ouvi e observei. Eu fui casada com um viciado em pornografia, como eu já disse em outros vídeos, e eu contei a minha história. E nessa época eu frequentei o DASA, Sala de Apoio para Dependentes de Amor e Sexo Anônimos. E lá eu ouvi muitos testemunhos, tá? Não só de homens, mas de mulheres também viciadas em pornografia. Eu acredito que muitas dessas mulheres não conseguem atingir o orgasmo com a penetração porque o cérebro foi condicionado a outro estímulo. O estímulo que vem da masturbação excessiva focada no clitóris antes de iniciarem a vida sexual, acompanhada ainda de conteúdos pornográficos. A maioria das mulheres, antes de iniciar a vida sexual, aprenderam a sentir prazer estimulando o clítoris. E o cérebro ficou condicionado a isso. Daí, com o tempo, o corpo não se acostuma e depois ele não vai responder durante o sexo com a penetração. Vai ficar excitado, vai sentir prazer, mas não vai conseguir chegar ao orgasmo. E quantas mulheres ainda não precisa, na hora que está com seu parceiro, fechar os olhos, desconectar totalmente daquele sexo real e imaginar fantasias que o cérebro está acostumado a ver em filmes pornográficos. Daí muitas mulheres até hoje não têm noção dessas consequências, não têm noção desse vício. E hoje está tendo um crescente consumo de pornografia, né? Já virou um problema na nossa sociedade, também não é falado, mas é a droga do século. Tem muita gente viciada em pornografia, homens, mulheres, adolescentes e crianças. Os homens estão começando a sair do armário, a tocar no assunto, a pedir ajuda, a falarem abertamente que são viciados em pornografia, mas a mulher não. Ela esconde. Ainda existe uma vergonha em cima desse assunto. E é curioso que dentro de um casamento, as mulheres descobrem rápido que o marido é viciado em pornografia. Mas os homens nem imaginam que as suas esposas também estão nessa prática. E muitos homens ainda não sabem que mulheres consomem pornografia, tá? Eu falo muito no canal, né? Eu tenho uma outra rede social que eu tenho muito mais comentários, pessoas me chamam no privado e homens falam assim: eu não sabia que mulheres consomem pornografia. Não sabia que mulheres também são compulsivas nisso. Então, muitos homens nem imaginam que suas mulheres não chegam ao orgasmo com a penetração. As mulheres fingem. E ambos não têm consciência de que são consequências do excesso de masturbação e pornografia ainda na adolescência. E é muito fácil para a mulher continuar assim, porque a mulher não tem problema de disfunção erétil. Ela não brocha. Ela finge que está tudo certo. Mas todo esse tempo que eu estou de canal, né, não tem muito tempo, eu não sei se chegou a 3 meses já, não sei. Uma mulher me procurou para falar do problema.
E uma mulher deixou num comentário, em uma das minhas redes sociais, falando que ela não consegue ter orgasmo e ela tem consciência que o problema dela foi a masturbação. E ela faz tratamento psicológico e ela sofre com a abstinência de não se masturbar mais. Porque para o corpo se reprogramar, o cérebro se reprogramar, precisa passar pela abstinência, precisa cortar totalmente a masturbação. Pode levar muito tempo para ele se acostumar ao novo estímulo. Infelizmente, muitos profissionais, como ginecologistas, psicólogos, urologistas, sexólogos, ainda não levam em consideração o impacto da pornografia na vida sexual e na sociedade. Os homens chegam no consultório reclamando de disfunção erétil, o médico pede exames, vê que os hormônios estão todos normais e fala assim, é psicológico. E é a mesma coisa com as mulheres, elas chegam na ginecologista e falam assim, eu não consigo sentir prazer com a penetração, eu não consigo ter libido, eu não consigo. É encarado como assim, é psicológico, procura uma terapia. E vai na terapia e a terapeuta não pergunta, você consome pornografia? Tá? A psicóloga não pergunta, o ginecologista não pergunta, o urologista não pergunta. Eles ainda não associaram o problema ao consumo de pornografia. E o que eu percebo é uma sociedade totalmente adormecida, totalmente doente, por causa do excesso de masturbação e pornografia. E ainda trato isso com normalidade, é normal, todo mundo faz, tem que fazer mesmo. Eu sinto prazer sozinha. Tem muita mulher falando assim, não preciso de homem, eu sinto prazer sozinha. E não tem noção das consequências. Muita gente não crescendo profissionalmente, procrastinando na sua vida, porque fica na prática. Não percebeu que o que era para ser praticado na adolescência, enquanto está descobrindo o corpo, sem excesso, porque o excesso que causou isso, virou um hábito na vida adulta e agora se tornou uma necessidade, um vício. E para você que é mulher, que se identificou com isso, entenda que isso não é vergonha. Isso é seu corpo mostrando que tem algo errado, pedindo socorro. Comece a levar em consideração isso, porque os médicos não estão levando. Você pode recondicionar o seu cérebro a sentir prazer da forma mais natural. Isso requer coragem, determinação e superar a abstinência. Aqui no meu canal tem um vídeo que eu falo sobre como vencer o vício em pornografia. Ter 10 passos para se libertar desse vício. Então, ele não é só para os homens, tá? Serve para as mulheres também. Esse vício tem cura, dá para reverter esse problema. Basta procurar ajuda. E, gente, eu vou ficar por aqui. Até a próxima quarta.